Então, vamos começar, como sempre, com o nosso mantra, né? Que vocês até já devem conhecer, né? Deve ter cantado com o Tassilo, o Sahanava-Vatu, que é um mantra que é geralmente cantado no início de eventos, de aulas também, porque é um mantra de harmonização. Não que ele tenha que ser cantado só no início, ele pode ser cantado em qualquer momento, mas até no fim também de uma aula. Mas geralmente se canta no início, porque é exatamente para essa harmonização do grupo, de quem por acaso está ali na frente, um professor, um líder, e todos que estão ali presentes, né? Que o professor tenha clareza para escrever, ou a pessoa que estiver liderando, pode ser uma reunião, pode ser um grupo, tenha clareza para expor o assunto e que as outras pessoas tenham uma mente aberta e receptivas, né, para que haja uma boa comunicação, realmente, né? Então, eu vou cantar primeiro. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Muito bem. Podemos, então, começar. A Irene está chegando também. Vamos, então, iniciar. E eu queria, nós vamos falar sobre yoga, naturalmente, né? Da onde que surgiu tudo isso, da onde que veio, aonde que começou tudo isso, né? Mas essa parte... Oi, Irene, bom dia, tudo bem? Bom te ver, bom te conhecer. Então, vocês conseguem, todo mundo está aí com a apostila, né? Eu vou colocar o arquivo da apostila aí, vai aparecer para vocês na tela, para vocês acompanharem e acrescentarem alguma coisa. Toda essa tradição do yoga, né, que é a tradição védica, e tradição tântrica e védica junto, né? Os ensinamentos devem ser escutados. Tudo bem, ter livros, ler livros, etc. Mas você escutar de um professor, de um mestre, é muito importante, porque ele vai trazer mais, ele vai acrescentar mais dados e aquilo que vocês vão ler numa apostila ou no livro, vai ficar mais claro para vocês, né? Então, escutar, é um sadhana. Sadhana é o quê? A prática, é um caminho que a gente segue para alcançar um objetivo, né? Quando a gente... yoga, por exemplo, é um caminho de autoconhecimento, né? Quando você se identifica com uma linha de autoconhecimento, há várias linhas de autoconhecimento, yoga é uma delas. Nós nos identificamos com yoga. Então, a gente faz a prática, né? Aí a gente começa a ter contato com professores, os professores, a gente começa a se interessar também para saber mais, né, sobre o que é esse yoga, né, essa palavra yoga, da onde que veio, onde começou tudo isso, né? Então, a gente... Oi, Irani, bom dia. Bom dia, desculpe o atraso. Estava Então, tentando me conectar. tá bom. E a gente... Então, a gente começa... Então, esse trajeto, essa trajetória das nossas práticas, né? Da nossa... Depois a gente quer estudar sobre yoga, entender sobre asana, entender sobre yoga, fundamentação, esse contexto da onde saiu yoga, né? É um caminho que a gente está entrando de autoconhecimento. E eu quero dizer para vocês que é irreversível. O que a gente vai ganhando, a gente não perde mais, porque faz parte do nosso dharma, do nosso principal papel nesse universo, né? A gente vai falar disso tudo com calma. Dharma, o que que é? Dharma é o papel. Tem o Dharma da família. Dentro da família nós temos um papel. Ou somos filho, ou filha, ou pai, ou mãe, ou esposo, ou esposa, ou avô, ou avó. E a gente tem atitudes, ações, né, que a gente tem,
né, numa família. Temos o Dharma da profissão, o papel dentro da profissão, que é diferente do Dharma da família. A profissão, a gente tem que ser o quê? Qualificado para exercer aquela profissão. Temos que ter atitudes e comportamentos que harmonizem o grupo, né? Procurar manter a harmonia do grupo de trabalho, né? Com os amigos, no nosso lazer. Então, tem Dharma, são os nossos vários papéis, mas o nosso principal Dharma é o autoconhecimento. É essa trajetória num caminho de autoconhecimento, né? Por quê? Porque enquanto a gente não entra num caminho de autoconhecimento, a gente vai ficar preso sempre no sofrimento, no medo, né? Sujeito às nossas emoções, metendo os pés pelas mãos, né? E quando a gente entra num caminho de autoconhecimento, a gente começa a entender tudo isso, né? Mesmo que seja difícil a gente botar na nossa prática, na nossa vida, né? Mas a gente já vai preparando a nossa mente para isso, né? Para a gente ser uma pessoa melhor para a gente mesmo e para isso é devagar, é lento. A gente tem a eternidade para fazer essa trajetória, né? O importante é que a gente está nessa trajetória de autoconhecimento. A gente quer saber qual é o nosso verdadeiro papel, o que a gente representa nesse universo, qual é a minha relação com esse universo, com essa criação, né? Então, esse é o processo de autoconhecimento. Que bom que a gente, nesta vida, está assim, porque numa determinada vida a gente desperta para isso, né? A gente começa a questionar, será que a vida é só a gente ter um trabalho, ter uma família? Tudo bem, ter um trabalho, ter uma família, isso faz parte, vai ser só isso? Ou tem algo mais? Tem a busca do autoconhecimento. Paralelamente à profissão, à família, aos amigos, às nossas diversões, ao nosso lazer, paralelamente à busca do autoconhecimento. É isso que nós estamos fazendo, né? Temos uma vida absolutamente normal, não precisa abandonar nada. Na Índia existe um estilo de vida dos renunciantes, dos sannyasis, que eles abandonam a família, abandonam o trabalho só para a busca do autoconhecimento, só estão em contato com o mestre, com o ashram, peregrinam lá pela Índia, né? Não querem se apegar a nenhum lugar, né? Mas lá a cultura protege essas pessoas. Lá tem mendigo e tem o renunciante. O renunciante é diferente de mendigo. O renunciante é aquele que está buscando o autoconhecimento, né? Agora, aqui no Ocidente, nós não temos essa cultura, né? Então, aqui, quem resolver ser renunciante aqui vai ser mendigo, né? Não tem essa cultura, né? Quando eles veem um renunciante, naturalmente eles já convidam para almoçar, porque o renunciante não pede nada, né? Então, as pessoas que oferecem um almoço, oferecem água, eles têm um potinho de água, mas que eles andam sempre, né? Com 2 mudinhas de roupa, um cajado, um potinho de água, porque sem água a gente não pode viver, né? Até sem comida a gente passa um tempo sem comida, mas com água a gente não pode ficar sem, né? Sem água. E aí os ashrams também oferecem almoço para eles e tal. Então, há uma cultura de proteção para eles. No Ocidente não tem, né? Então, o nosso estilo de vida é o estilo chamado Karma Yoga. Karma Yoga. Qual é o estilo de vida? Isso tudo a gente vai desenvolver no nosso curso, tá, gente? Estou falando só para apresentar o assunto. Karma Yoga é o quê? É você ter uma vida normal, de família, aquela confusão e preocupação, e afazeres e compromissos familiares e da profissão também, né? Porque a gente tem que ter a profissão para pagar as continhas e tal, né? Então, nós temos essa vida normal e nossa diversão também, nosso lazer, nossa diversão com amigos, etc. Mas a gente tem um valor pelo autoconhecimento. Embora às vezes a gente não tenha nem muita consciência disso, não. Mas quando você tem um valor pela sua prática, você não falta, você é assíduo. Assíduo está lá, fazendo a aula direitinho, né? Sente até falta quando não faz a aula, né? Às vezes acontece um imprevisto que não dá para fazer, mas você sente falta, né? Então, isso aí já é
quer dizer, você está tendo um valor por algo que você fala assim, aonde que isso vai me levar, né? Eu sei que me acalma, fazer prática é muito bom para a minha saúde, meu corpo, flexibilidade, aquela coisa toda, mas eu fico mais tranquila, eu consigo me equilibrar mais rapidamente, mas tem mais. Yoga não é só isso. E aí, aquela prática que ele está fazendo vai te levando a algo mais, como, por exemplo, você querer dar aula, você querer fazer curso para poder ter mais segurança e estar mais preparado e qualificado para dar aula mesmo de asanas, né? Então, aí você já entra num curso de formação, aí você vai ter contato com professores, aí vocês. Hoje em dia nós temos na internet com vídeos de vários professores maravilhosos e até mestres, quem entende inglês pode ter contato com os swamis na Índia, e textos dele, aulas deles, né? Então, hoje nós temos essa facilidade. Então, quando você tem sua vida absolutamente normal, de família, de profissão, de lazer, mas você tem um horáriozinho ali que é para você. Hoje, agora, por exemplo, final de semana, hoje em dia está até lindo, estou vendo aqui, eu moro em Niterói, eu estou vendo aqui o céu azul e tal. Então, está um dia lindo. E nós estamos aqui conversando sobre yoga, né? Então, isso aí é um valor pelo yoga, um valor pelo autoconhecimento. Aquilo já faz parte da nossa vida, né? E por quê? Porque nós estamos entrando neste caminho de autoconhecimento, né? Não basta para a gente a vida normal, nós precisamos disso. É um alimento, é como se a gente fosse um alimento até espiritual, né? Então, por quê? É algo que a gente não sabe nem explicar para as pessoas. Às vezes as pessoas falam as coisas e perguntam, né? De Vedanta, de Tantra, de Yoga. A gente não tem como explicar para as pessoas. Ah, não, é porque é muito bom fazer. Aí a gente dá uma desculpa. Ah, a gente fica mais equilibrado, mais calminho, a gente melhora a flexibilidade. A gente dá uma desculpa. Mas é algo mais ali. Nós vamos nos melhorando, vamos cada vez mais nos aperfeiçoando enquanto pessoas, para nós mesmos. E porque nós vamos ficando pessoas melhores para nós mesmos, nós seremos melhores para quem está à volta da gente, né? Então, a gente vai influenciando quem está em torno da gente, sem doutrinação, sem dar aula, nem ficar achando que todo mundo tem que fazer yoga também, não. A nossa atitude vai mudando. Se vocês se compararem com vocês antes de fazerem yoga, porque a gente tem que se comparar com a gente mesmo, nunca com as outras pessoas. As outras pessoas são as outras pessoas, têm a vida delas, o dharma delas, o karma delas, né? Os papéis dela, né? Nós temos que respeitar, conviver pacificamente com todo mundo, mas nós temos que Yoga é isso, auto-observação. Para mim, que sentimento é esse que eu estou sentindo? Por que eu estou com esse medo? Por que eu amanheci hoje tão triste? Às vezes acontece isso, você não sabe por quê, né? Então, reconhecer que você está com aquele sentimento, com aquela emoção ali naquele dia, ou alegre, né? Às vezes a gente amanhece com uma música na cabeça e daqui a pouco a gente está cantarolando aquela música. É isso, né? Ou então com raiva, a gente está com raiva de alguma coisa. Então, na verdade, a gente fica, poxa, estou com essa raiva. Quando você reconhece, você já tirou a força. Aí você pode lidar e melhorar, né? Mas quando você acha, não estou com raiva, não. O que as pessoas vão pensar porque eu estou com raiva? Não, não, tem que reconhecer, eu estou com raiva sim, ou eu estou com medo sim, ou eu estou com uma tristeza. Que tristeza é essa? Eu não sou essa tristeza, não. Mas às vezes tem um motivo. Claro, às vezes pode ter um motivo da gente estar triste, da gente ficar com raiva, ou da gente ficar muito alegre, ou muito feliz, né? Ou vaidoso, mas a gente não deve deixar que essas emoções, elas dominem, esse sentimento domine a nossa mente. A gente tem que lidar com eles. Eles estão passando pela gente, a gente está sentindo, sim. E quando você percebe isso, que é isso? Que eu estou me achando melhor que todo mundo? Uma vaidade, um orgulho? Só porque eu fiz aquilo ali, tudo bem, muito bem, ótimo para mim. Também estou feliz de ter feito uma coisa tão boa e tão bonita. Mas outras pessoas também fazem coisas boas e bonitas. Então, nós somos todos iguais, estamos no mesmo barco, né? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar, né? Baseado em Vedanta, né? Vocês já devem ter escutado,
Vedanta é a fundamentação do yoga, né? Que vem da tradição védica. Nós vamos ver isso tudo agora, daqui a pouco. Mas antes de começar, eu queria explicar, falar com você. Deixa eu botar a apostila aí, para a gente poder ir acompanhando. Então, vamos ver a capa da apostila primeiro, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir para aparecer a... Não estou conseguindo, não. Ah, bom, tá aqui. Não é esse, não é esse aqui. Isso. Então, vamos lá. A capa da apostila, eu botei na capa da apostila quem? Shiva, né? Shiva, você já deve estar ouvindo lá com o professor Tassílio, né? Shiva é o patrono do yoga, né? Por quê? Porque ele simboliza a nossa capacidade de transformação, né? A nossa capacidade de nos melhorarmos enquanto pessoa, né? Por isso que ele é o patrono do yoga, né? Porque o yoga faz isso, você vai melhorando enquanto pessoa, né? Quando você fica equilibrado e calma, sua mente está calma e sua mente fica mais clara, mais objetiva, pode ver as coisas como são, com calma, resolver as coisas com calma, né? Então, por isso que eu botei Shiva na capa da apostila, né? E o mantra dele, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, né? Aqui, você vai saber, mas onde está Shivaya ali? Onde está o SH, né? É porque aqui é sânscrito, que nós vamos ter aula também, vamos falar sobre sânscrito, né? Então, aqui, na verdade, se eu for ler palavra por palavra, eu vou ler Om Namah Shivaya. Esse S com teninha tem um som de SH no inglês ou de CH em português. Shivaya, Shivaya. Esse A com tracinho é bem aberto, Shivaya. Om Namah Shivaya. E por que você não fala Namah Shivaya ou Namah Shivaya? Porque tem regrinhas de pronúncia em sânscrito. A vibração dos mantras estão também na pronúncia correta, né? Então, quando tem esse H com pontinho embaixo seguido de S, é como se fossem dois S. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, né? Saudações, Namah significa saudações para Shiva. Shivaya quer dizer para Shiva. O nome dele é Shiva, mas quando eu digo Shivaya, é para Shiva. Esse finalzinho da palavra aqui que modificou chama-se declinação. Sânscrito tem declinações. E dependendo do finalzinho de palavra, você vai saber em português com que preposição você vai usar. Se é com, se eu falasse Shivema, com Shiva. Se eu falo Shivaya, para Shiva. Saudações para Shiva, Shivaya. Shive, em Shiva, né? Eu tenho fé em Shiva, né? Então, aqui. Om Namah Shivaya, né? Saudações, Om, porque o Om sempre, todos os mantras começam com Om, né? O Om, o que é Om? Om é esse universo, né? Na forma de som, representa o universo, o Criador na forma de som, né? Materialmente falando, inteligentemente falando, eficientemente falando, na forma de som. Na forma material é o que a gente vê, né? As galáxias, os planetas, as nuvens, as estrelas, nos planetas as vidas, os seres, né? Isso aí é materialmente falando. O Om é isso tudo em forma de som, né? Om, você fala Om, você está reverenciando o Criador e a criação que está o Criador na forma desse universo, né? Então, Om, por isso que o Om sempre é como se a gente tivesse assim, com esse reconhecimento. Om, né? Eu reconheço que eu faço parte dessa grande criação, né? E do corpo do Criador, né? Então, todos os mantras começam com Om. Om Namah Shivaya, né? Então, Om, saudações para Shiva.
que é o patrono do yoga, porque ele simboliza a transformação, né? Por isso é que ele tem um corpo coberto de cinzas, né? Porque é o quê? Cinza dos crematórios, né? Da morte, que é a maior transformação, né? A gente deixa o corpo, mas a gente fica como essência, né? Como absoluto, como essência, né? Muito bem. Então, saudações a ele, né? Depois nós saudamos também Ganesha, né? Ganesha é o removedor de obstáculos, mas é aquele que deve ser reverenciado sempre no início de eventos, de aulas, né? Então, ele se chama Ganesha, mas ele se chama também, deixa eu botar aqui, ele também tem aquele que é Ganapati. Ganapati é o quê? Ganapati é a mesma coisa que Ganesha, né? Ganesha é o senhor de todos os seres. Ganapati também significa o senhor de todos os seres. Vou botar aqui em preto que fica mais legível. Né? O Ganapati é o senhor de todos os seres, né? Aquele... E é a mesma coisa que Ganesha, né? Ganesha, a gente já sabe que Ganesha também significa o senhor de todos os seres. Em sânscrito, na aula de sânscrito, a gente vai aprender a desdobrar as palavras, o que elas significam, não só o nome de deidade, mas também o nome de posturas, né? toda a terminologia do yoga. Né? Então, ele é aquele senhor de todos os seres que deve ser reverenciado sempre antes de qualquer coisa que a gente faça, né? A gente mentaliza Ganesha, né? E tem o mantra dele. O mantra mais conhecido dele é esse aqui, que é esse daqui, né? Que é referenciado como com o nome de Ganapati, né? Que também significa Senhor de todos os seres. Om Shri, olha o S com anteninha, com aquele som de CH, Om Shri Maha Ganapataye Namaha, né? Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Om, saudações, Namaha. No sânscrito a gente começa a traduzir do princípio, do fim para o princípio. Om, saudações, Namaha, para o grande Maha, o grande Ganapati, para Ganapati. Ganapataye é para Ganapati. Então, saudações para o glorioso. Shri é um tratamento muito reverente, muito respeitoso, né? Então, saudações para o glorioso, reverendíssimo, grande Senhor Ganapati, que é o Senhor de todos os obstáculos, né? Que ele nos abençoe, que a gente possa ter seja bastante produtivo o nosso encontro e que possamos superar qualquer coisinha que aconteça, né? A gente sabe que a gente está lidando agora com tecnologia, a tecnologia às vezes deixa a gente meio, né, na mão. Então a gente tem que ser criativo para usar outras coisas. Quando não dá o computador, a gente vai para o celular, né? E então, Om Shri Mahaganapataye Namaha, que ele nos abençoe, que nosso curso seja bem produtivo, né? Que a gente possa aproveitar bem, né? O nosso curso. E também saudamos os mestres, né? Na Índia, eles têm muito respeito pelo mestre, né? Acho que em todos os países do mundo. O Brasil mais ou menos, mas em todos os países do mundo eles têm um respeito muito grande pelo mestre. E seria de nós sem um professor, sem um mestre, né? Então, Om Shri Guru Bhyo Namaha, Guru, mestre, Guru Bhyo para todos os mestres que a gente encontrou pela vida, né? Desde aquele primeiro professor que nos ensinou a ler e escrever, e os nossos próprios pais também, que nos ensinam como agir na vida, etc. Né? E todos os mestres que a gente foi encontrando pela vida. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Guru Bhyo significa para todos os mestres. Se fosse um mestre só, seria Gurave. Om Shri Gurave Namaha é um mestre só. Guru Bhyo é o plural, para todos os mestres. Saudações, Namaha, saudações, para Guru Bhyo,
os gloriosos, Shri, gloriosos mestres que nos ensinam. Imagine os mestres que a gente encontra nesse caminho, né, de autoconhecimento. A gente começa a ter conhecimento e contato com grandes mestres, né? Por quê? Porque está na hora da gente caminhar também por este caminho de autoconhecimento, né? A maioria das pessoas ainda não está caminhando, né? Mas elas vão caminhar, elas estão, como nós também, antes da gente trilhar esse caminho, a gente também vai aos trancos e barrancos, né? Botando a felicidade no mundo, a gente, nas pessoas, a gente não tendo muito controle das nossas emoções, né? Mas depois que a gente entra num caminho, a gente vai tendo ensinamentos que nos ensinam a lidar com nossas emoções, com as situações da vida, né? Então, saudações a todos os mestres, né? Então, eu queria ir agora lá para o fim da apostila, onde está o mantra, que eu queria falar sobre o mantra Saranava Vatu para vocês, antes da gente começar a nossa matéria, tá? Deixa eu passar aqui o mantra, que tem hoje em dia o pessoal chama tudo de mantra, né? Mas não é bem assim, né? Tudo que é mantra, não. Na internet, então, é uma coisa. O mantra tem uma vibração específica. O mantra faz parte do Veda, que foi um ensinamento, conhecimento revelado aos primeiros sábios, né? E eles entraram em meditação e num determinado grau de samadhi, onde a gente pode escutar, ter visualizações, né? E eles, então, receberam os ensinamentos e os mantras. Sempre tinha um mantra na frente dos ensinamentos. Esse aqui é um deles, né? É um deles. Então, isso aqui foi revelado, gente, né? Ninguém sentou e compôs esse mantra, não foi da mente humana, né? Então, os primeiros, eles, como se eles tivessem escutado. O que acontece quando a gente medita assiduamente, tem esse hábito de meditar, e a gente, então, pode ter experiências de samadhi. E o que é samadhi? É você entrar em conexão com a ordem cósmica, com a inteligência da criação, com o Criador, o próprio Criador. Você entra e você pode captar ensinamentos, né? Não acontece isso, às vezes você está... Por exemplo, o cientista, quando ele tem um insight da descoberta, naquele momento, aquela fase assim que vai culminar com aquele insight daquela descoberta, é um samadhi. Um artista fazendo uma obra genial, né, um grande artista, aquele momento que ele está envolvido, ele está vivenciando ali um samadhi, né? E tem o samadhi yogico, que você pode conseguir também através da meditação, através das práticas da meditação, né? Conforme você vai refinando sua mente, então você entra em contato e você pode ter visualizações, você pode ouvir coisas, né? Ouvir palavras. E esses listas aconteceu isso. Segundo o relatório de toda a tradição de mestre, até onde eles foram lá atrás, eles chegaram até esses primeiros sábios que conseguiram escutar. E esses sábios que, conforme eles escutavam, né, esses ensinamentos, eles foram oralmente passando para seus discípulos também, mais adiantados, que se transformavam em mestres e oralmente passavam. Então, a tradição oral, foi pela tradição oral que foi mantido esses mantras. Agora já está registrado, já está gravado. Eles relutaram muito, né, para gravar e tudo, mas e registrar. Até hoje, na Índia, tem a cultura de memorizar, né? Desde as crianças, 4, 5, 6 anos, mais ou menos 5, 6 anos, 7 anos, eles já vão para o ashram, eles têm o estudo deles normal, e depois vão para o ashram, se a família é uma família brahmana e tal. E aí eles vão ter contato com o mestre que vão ensinar. E aí eles memorizam. Eles não sabem o que eles estão cantando, mas memorizam. Eles dizem que a melhor forma de preservar o ensinamento é a memória humana, né? Então, até hoje, eles têm isso. Tem famílias que têm essa, de brahmanes, né, que tem fazem isso. Aí, mais tarde, quando eles forem adolescente, adulto, eles vão começar a estudar aqueles textos. Aí eles vão entender, mas aquilo já está registrado, aí automaticamente eles pronunciam aquilo, né? Então, esse mantra é um desses mantras
né? Shantipataha, o nome dele, né? Aliás, todos os mantras são mantras de paz, né? Shanti é paz, Pataha quer dizer invocação, né? Invocação de paz. Todos os mantras são, mas esse aqui é mais conhecido. Quando fala Shantipataha, a gente lembra de Saranavavatu, mas todos eles são mantras de paz, né? Invocações de paz. Então, como é que a gente o mantra ele tem uma forma única dele ser cantado. Cada mantra tem a sua forma de ser cantado, né? E ele não deve ser modificado, porque a vibração dele está na forma dele ser cantado, conforme toda a linhagem de mestre vem desde tempos memoriais, cantando assim. Então a força dele está na forma dele ser cantado. E outra coisa, só voz humana. Mantra não é para ter acompanhamento musical. O máximo que pode ter é uma tamborinha no começo e depois voz humana. Né? Isso aí eu aprendi no ashram com o meu professor, o Swami Udita Vadananda, de cânticos védicos. Ele diz assim, há um grande erro, porque no Ocidente o pessoal está fazendo harmonias, colocando violino, colocando não sei o quê. Não é, o mantra não. Cântico devocional é outra coisa, pode tudo isso, que tem uma certa liberdade, mas um mantra não. Né? Então, eu vejo muita gente na internet, às vezes, né, até alunos trazem para mim, olha só, eu já ouvi esse mantra, olha como é que ficou bonito e tal, mas já perdeu a força enquanto mantra, não é mais mantra. Vira um cântico devocional, tudo bem, fica lindo, não vou negar isso, mas enquanto força de mantra, ele perdeu. Porque ele só é mantra como a gente está aprendendo a cantar no início de nossas aulas, né? Então, Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu. E o Bhunaktu. E por que é importante cantar direitinho, né? Porque tem essas marquinhas. Vocês estão vendo esses tracinhos aqui, ó, embaixo, em cima? Essas são marcas védicas para o cântico do mantra, tá vendo? Então, tem todo um ensinamento para cantar o mantra. Deixa eu botar aqui o nome dessas marcas para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. Essas marquinhas chamam-se suaras. Eu vou botar suara porque em sânscrito não tem esse plural. Suaras é português, né? Aportuguesando, né? Então, as suaras, elas são essas marquinhas védicas. Deixa eu botar mais para baixo, para não atrapalhar ali, que eu quero mostrar para vocês, mas quando a gente bota o quadrinho, vem esse negócio, aquele coisa ali, botar mais para baixo. Então, as suara são essas marquinhas embaixo, em cima, que indicam, é como se fossem tonalidades, notas musicais, né, que indicam se é para baixo ou para cima. Om, Sahana, Vavatu. Então, essas de cima é para subir. Sa é para baixo. Sahana, Vavatu, Sahana, Bhunaktu. Então, como é que é o nome desse tracinho de cima? Então, vamos ver. O tracinho de cima chama-se Udata, com 2 T's. Udata, Ud, para cima, né? É quando a gente tem que ir com a nota para cima. Esse que está embaixo, né? Então, o data é aquele tracinho. Deixa eu ver se eu consigo botar a palavrinha. Porque em sânscrito você tem. Vocês estão vendo, eu falei suara, mas vocês estão vendo um V ali depois do S, né? É porque o V, quando vem depois de consoante, tem um som de U, ou W. Por isso que às vezes você vê com W, né? Então, suara é... Deixa eu aumentar aqui. Suara, tá vendo? A gente não lê svara, a gente lê suara. O V depois de consoante tem um som de U em português ou W em inglês, tá? O data, deixa eu ver se eu consigo colocar o tracinho. Tem um tracinho, acho que não vai dar para... Nesse A aqui, vou botar aqui, deixa eu ver se dá. A gente tem que ir se adaptando a essas tecnologias, né? Vamos lá, vamos ver se dá para botar o tracinho. Esse A aqui,
ele tem um tracinho, tá? Um tracinho, é assim, ó, tá? Por quê? Esse tracinho em cima do A indica que esse A é bem aberto, o data, tá? E vamos ver agora o outro. Deixa eu ver se eu escrevo. Vou botar aqui. Vamos lá. Esse é o tracinho de cima, esse tracinho aqui horizontal, tá vendo? Esse aqui. Esse tracinho de baixo, que sublinha a sílaba, né? Esse aqui é para baixo. Então, é anudata. Anudata. Também com esse Azinho aqui do dá, com um tracinho em cima, tá? É porque aqui eu não tenho recurso para botar esse tracinho. Então, anudata. E essas sílabas que ficam sem tracinho nenhum, eles acompanham o último som, a última nota. E ele se chama suarita. Ou seja, ela vai, não precisa botar tracinho em cima, porque ela vai acompanhar o último tracinho. Se for embaixo ou se for em cima, a nota se foi para cima ou para baixo. E aí vocês vão ver que tem um aqui que tem dois, né? Dois, é como se fossem duas udatas, né? Ele se chama nigada. Nigada é quando a gente tem que dobrar a sílaba, né? É aqui, ó, Viduishava Rei e Viduishava Rei e a gente parte a sílaba, né? Então, essas soaras, elas são importantes exatamente por isso, né? Elas são importantes porque elas, digamos assim, elas prendem, né? Elas indicam como o mantra deve ser cantado, né? Então, por exemplo, vou apagar aqui, tá? Vou apagar que é para não. Isso aqui vai deixar ali o texto. Então, olha, Sahana Vavatu Sahanau Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Maridvishavahai e Shanti, Shanti, Shanti. Indicou o cântico, né? É assim que tem que ser cantado. A vibração dele está assim, né? Que ele, Sarra, ele quem? Ele, o Criador, nos proteja. Avatu, que ele, o Criador, nos proteja. Sahanau, Bhunaktunau, quer dizer, nós dois quem? O professor e o aluno, né? Mesmo que haja o professor e vários alunos, é sempre o professor e cada um dos alunos, né? Que ele proteja nós dois, né? O professor ou a pessoa que estiver na frente liderando o grupo e cada uma das pessoas ali individualmente. Sahanau Bhunaktu, que ele nos alimente como? Nos orientando, fazendo com que a nossa mente fique calma, para a gente entender e aprender e ser bastante produtivo aquele encontro daquelas duas pessoas, o professor e o aluno. Sahaviryam Karavavahai, que nós façamos Karavavahai, energia. Em sânscrito não existe o verbo ter, não tem verbo ter. Então, eles usam o verbo fazer ou existir. A gente, em português, fala assim, nós tenhamos muita energia. A gente até traduz assim, né? Porque em português fica mais compreensível. Que nós tenhamos muita energia, diz assim, que nós façamos muita energia, né? Viriam, né? Viraça, na postura do herói, viriam, energia, força, né? Tejas sui navadita mastu. Tejas é luz, né? Que nosso estudo, que exista no nosso estudo, muita luz, tejas, muita luz, muito brilho, que a gente consiga
ver claramente os ensinamentos e assimilar claramente os ensinamentos. Maviluchavarei. Ma quer dizer, jamais é uma negação assim muito enfática, né? Tem dois tipos de negação em sânscrito. Na, que é um não normal, e tem o ma. Ma é jamais, nunca, Viluchavarei. Nos desentendamos, né? Que a gente pode ter assim, eu já ouvi isso assim, professor, eu já vi, às vezes o aluno faz, eu ouvi isso assim, eu já vi pronunciado assim, eu já ouvi falar isso assim. Então, vamos conversar, vamos ver o que é, né? Ou, de repente, a forma com que um professor fala, o outro professor fala, e às vezes a gente entende assim, diferente, né? Então, a gente chega a uma verdade sobre aquilo ali. Mahavira Shavarei. Om Shanti. Shanti, paz. Shanti, Shanti. Paz, paz. Por que eu falo Shanti? Shanti, Shanti. Porque a vibração está nessa regrinha aqui de pronúncia. Esse H com pontinho, seguido de S, é como se fossem dois S's aqui, né? Shanti, Shanti, Shanti. Só no último que eu falo de ri, porque não tem mais S, né? Então, o primeiro Shanti é paz, que exista paz. Nesse momento que eu estou aqui, quero me concentrar, quero aproveitar bem este momento, que nenhum fenômeno atmosférico me preocupe, né? Uma chuva muito forte, aí vai encher, a rua vai encher, como é que eu vou chegar em casa, não tem condução, não sei o quê. Shanti, nenhum fenômeno atmosférico me preocupe. O segundo Shanti, na vizinhança, no local onde eu estou, na minha casa, na sala, na vizinhança assim, mais próxima, que não aconteça nada que me tire, me preocupe, ou me tire da minha atenção. E o último Shanti é em nós mesmos, que nada em mim mesmo, né? Um mal-estar, uma sonolência, um mal-estar, né? Uma distração qualquer, uma preocupação qualquer, me tire daqui da atenção que eu devo ter para esse encontro, essa aula, né? Então, aqui, Shanti, 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 é essa a vibração do mantra. Então, esse mantra deve ser cantado assim, né? E, geralmente, é cantado rápido, ele não é cantado muito lento. Aqui no Ocidente, o pessoal acha que mantra tem que ser... O que vai acontecer? Ele vai relaxar muito você, vai dar sonolência, vai dar oportunidade de outros pensamentos entrarem, e quando você canta rápido, tem que prestar atenção na pronúncia, tem que prestar atenção nas marcas, nas soaras, na pronúncia direitinho, né? Om Sahana Bhavatu Sahana Bhuna. Não entra pensamento nenhum, não entra, né? É quando a gente está no asana, quando você está no asana, né? Você tem que ver o alinhamento do corpo, você tem que fazer a contagem da respiração, ou o tempo de inspiração e expiração, ou a contagem da respiração. Então, se você se distrai ali, acabou, né? Ou alguma coisa se desalinha, você perde a contagem da respiração, e meu Deus, perdi, né? Então, o mantra é a mesma coisa, ele exige essa concentração. Você tem que estar consciente daquilo que você está cantando. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Garavavahai. Não entra outro pensamento, só fica a vibração, aquela vibração ali em você, né? E isso te tira como é que se diz? Não é do mundo, né? Mas é daquelas coisas do dia a dia, da rotina do mundo, né? E te leva, né? Te eleva para um nível mais sutil, né? Mais espiritual. Então, professora, oi, pode falar. Fiquei com uma dúvida. Esse mantra, assim, ele é usado só em contexto de estudo, de professor-aluno? Olha, não, ele pode ser usado em qualquer situação em que exista uma pessoa liderando ali, ou falando, ou quem está falando no momento, né? Para Sim, um sim. grupo, né? Agora, é necessário que esse grupo entenda isso, né? Agora, porque às vezes você está em grupos que a maioria das pessoas não vão entender bem. Sabe o que você pode fazer? Mentalizar o mantra.
ou cantar baixinho, discretamente, para que as pessoas... Ou se existem ali algumas pessoas que entendem, e falam assim, olha, eu vou cantar um mantra de harmonização e tal, tal. E às vezes não, você acha que o grupo é receptivo a isso, você canta. Então, você deve ter esse cuidado também. Porque senão tem certas pessoas que não entendem, que aí vão questionar e tal. É feita a mesma coisa a aula de yoga, né? Você entra no espaço de yoga, se tiver a imagem de deidade, tem muita gente que sai e vai embora, né? Então, quando você explica, não, mas isso aqui, aí confunde com religião. Aquilo ali eles têm um viés religioso, se você quer ver como religião, mas você pode ver também como suas capacidades do universo. Né? Quando tem um retrato de Shiva, o pessoal implica com Shiva, não é todo mundo, mas algumas pessoas, porque tem um tridente, não sei o quê. Aí eles implicam. Aí se você explica, aconteceu isso comigo, uma pessoa, não, eu não sou, acho que eu não vou fazer não, porque tem esse retrato, essa figura, eu sou da minha religião. Eu falei assim, mas não tem nada a ver com religião, você pode seguir sua religião. Sabe o que isso significa? Significa que você é a sua transformação. Eu expliquei que é a sua capacidade de se transformar numa pessoa melhor, através da sua religião. É a sua capacidade, é em você. Você pode olhar, tem esse olhar também para as deidades. Né? Você pode manter a sua religião e você pode perceber essa figura. Aí eu explico, ó, o Shiva também tem a ver, você tem momentos que você está agitado, tem momentos que você está mais calmo, tem momentos que você está com preguiça, né? Porque aquele tridente simboliza os 3 gunas e tal. Então, explicando, aí a pessoa, mas eu não sabia que era assim, mas era assim mesmo, você pode tranquilamente fazer a sua aula aqui, não tem problema nenhum, não? E continuar lá com a sua religião. Não tem esse... Agora, tem pessoas que têm uma tendência mais devocional, aí se identificam com uma religião, e tudo bem, aí segue como religião, né? Então, pode ser cantado sim, viu, Fernanda? Em qualquer situação. E agora você tem que ter esse cuidado. Ou então falar mesmo com as pessoas, olha, eu vou cantar baixinho aqui um mantra, que é um mantra de harmonização da gente. E às vezes as pessoas aceitam. Às vezes é até interessante cantar, mas temos que ter essa sensibilidade com o grupo que a gente tiver. Agora, se você estiver numa aula de yoga, você pode cantar, né? Você vai dar uma aula de yoga, sempre iniciar, de repente você explica, mas explica antes o que significa, né? Isso aqui que pode ser uma oração, pode ser visto como uma oração, mas pode ser como uma vibração de harmonização do grupo, né? Que aí já tira fora a questão da religião, porque as pessoas fazem essa confusão, né? Então, quando eu comecei a praticar yoga, no meu tempo, muito tempo atrás, eu era novinha, eu me lembro que tinha freiras que praticavam yoga, né? Agora parece que já está voltando, eu não sei, mas depois de um certo tempo elas foram proibidas por causa da religião. Eu falei assim, não tem nada a ver. Elas podem continuar como freiras católicas e tal, e também praticar yoga, vai ser melhor para elas vão fazer uma atividade física também através do asana, vão melhorar a respiração, vão ficar mais a gente se equilibra melhor, né, com os relaxamentos e tal. Então, é isso. Então, pode sim, viu, Fernanda? E nas aulas de yoga, e com vocês, a gente já pode abertamente falar. Quando um aluno chega a fazer um curso de formação, a gente já pode explicar e falar isso. Mas a gente tem que ter cuidado também, e também não criticar, né, porque a pessoa não está aceitando. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa está no seu grau de evolução, e a gente tem que respeitar. Na Bhagavad Gita é um texto muito importante, vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o diálogo entre Shri Krishna e Arjuna. Né? E Shri Krishna fala para Arjuna que a gente não deve tirar as pessoas daquilo em que ela está acreditando naquele momento. Se elas estão numa determinada linha religiosa, por mais que você ache que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas para aquela pessoa, está fazendo ela equilibrada, está fazendo ela feliz naquele momento da vida dela, você tem que respeitar.
A não ser que ela te peça para explicar alguma coisa, aí você fala do ponto de vista, assim, olha, eu sigo uma linha que é assim, 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 assim. Mas tudo bem, aí ela vai falar da dela, né? Então você deve respeitar. Né? A gente nunca deve forçar uma pessoa a mudar, isso é ignorância, porque não é ignorância. Naquele momento, aquilo está servindo para ela naquele nível de evolução dela. Agora, ela por ela mesma, ela vai chegar à conclusão se aquilo ali baixa para ela ou se ela tem que procurar outra coisa. Ela pode depois mudar e passar a frequentar uma outra linha, mas ela que tem que resolver isso. Ela que tem que ver o quanto aquilo está fazendo bem para ela ou não. Né? Ou até quando aquilo ali está fazendo bem. Né? Isso acontece com todas as religiões. Né? Chega uma hora que não basta só religião, a gente quer mais. Né? Eu tive essa experiência, eu sou família católica, né? E eu sempre. Porque quando a gente é criança ou é mais novo, a gente vai muito pela família católica, aí você vai. Então, até um certo ponto, tudo bem, né? A coisa da fé, a coisa de acreditar em algo superior e tudo mais. Chega uma hora eu queria respostas, eu estava faltando alguma coisa. E foi quando eu encontrei yoga, eu vi respostas nos textos ali. E aí aquilo foi me esclarecendo alguma coisa, eu fui entender até muita coisa do catolicismo também. Né? Então, e hoje, aí, quando a gente começa a querer mais do que a religião que a gente está seguindo naquele momento, é porque a gente está querendo mais, a gente já está ultrapassando a religião. A gente está ou talvez para a verdadeira religião, que é o religare, né? A gente está querendo mais. Que todas as religiões buscam, né? Que é saber quem é Deus, que é criador, qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, que ligação eu tenho com Deus, com criação, como é que é esse Deus, né? O Swami Dayananda, que é o meu mestre, né? Mestre da professora Glória Lieira, que é a minha mestra, por tabela, que também estive com ele no Ashram e ficou algum tempo lá, ele sempre dizia que Deus é uma questão de conhecimento, né? Não é só uma questão de fé, porque às vezes pode ser uma fé cega, eu vou porque a minha família vai, né? Ou eu frequento uma religião porque todo mundo vai, né? Mas não, aí você começa a compreender o que é Deus, o que é esse absoluto, né? Será que ele castiga? Será que tem pecado? Será que não tem pecado? A gente começa a querer saber mais. Então a gente ultrapassa a linha da religiosidade, porque você está começando a querer mais. É nesse momento que você entra numa linha de autoconhecimento. Tem várias linhas, né, como eu já disse. Nós nos identificamos com a linha de yoga. Então, aí a gente vai começar a entender esse universo, né? O que move, o que sustenta esse universo que é Deus, que é o absoluto, né? Em Vedanta é Brahman, né? No Tantra é Shiva, né? Então, esse... E a gente começa a se ver dentro desse esquema. O universo nada mais, nada menos do que uma parte desse absoluto, desse Deus, manifestada na forma do universo. Né? Aí, esse Deus é Deus manifestado. E na tradição védica, eles dizem que é uma parte dele, ele é tão supremo, tão imenso, né? Que é uma parte dele que se manifesta na forma do universo. Então, quando você olha para o universo, é como se você estivesse vendo Deus. Você olha a nuvem, você olha as estrelas, você olha as galáxias, até onde a nossa mente pode ir, né? O nosso próprio corpo, né? Olha que perfeição, você não precisa apertar botãozinho para nada funcionar, tudo funciona, tem uma inteligência. Que inteligência é essa? É a mesma inteligência do universo, que faz os planetas se moverem sem se chocarem, né? Então, e o nosso corpo dá sinais quando não está bem alguma coisa. Olha que coisa maravilhosa. Você bota uma sementinha na terra, daqui a pouco aquela sementinha está brotando, daqui a pouco está virando uma árvore, está dando flor, está dando fruto. Que é isso? É esse absoluto que mantém esse universo, né? Então,
é ele, que a gente chama de criador, né? O universo, assim, o absoluto na forma do universo, a gente chama de criador, e Vedanta Ishvara, né? Então, é isso, minha gente. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão de mantra. Quando você. Agora, a gente liga a internet, tem muita gente, artista, então, isso aqui é um prato cheio, né? Eles adoram, né? Fazer arranjos, botar acompanhamento musical, mas aí ele perde a sua característica de mantra e a sua força vibratória de mantra. Ele passa a ser um cântico devocional, que é muito bonito, não há dúvida, pode ser cantado, tudo bem, mas o problema é que eles continuam chamando de mantra, já não é mais um mantra, né? O que é mantra? Mantra é aquilo que protege a mente. A palavra mantra significa isso, né? Mantra é aquilo que protege a mente. Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver se dá para escrever aqui. A palavra mantra, ela é... Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ela é formada de man mais tra, tá? Mantra, man, de manas, manas significa mente. E tra vem de uma raiz sânscrita chamada trai, que quer dizer proteger. Aquilo que protege a mente. Mantra é aquilo que protege a mente. Olha como é que o sânscrito ajuda a gente a entender melhor, né? Protege a mente como? Às vezes eles traduzem até como defende a mente. Da dispersão mental, da fantasia, da ilusão, né? Como é que se diz? Você não consegue se concentrar, você não tem um equilíbrio, protege a gente exatamente daquilo que nos tira o equilíbrio, né? Que nos abala emocionalmente. Então, o mantra, ele é muito importante por isso, né? Ele é a própria palavra mantra, a definição dele é assim, mantrayate iti mantraha. Mantra é aquilo que protege, trayate, mantra, mantrayate, que protege o mantra, né? Então, é muito importante a gente saber isso. Então, mas aí ele protege como? Ele protege através da nossa concentração no mantra e recitando ele corretamente. Às vezes, quando a gente canta esse mantra, a gente fala que canta, mas a gente não canta, é uma recitação do mantra, que é tão bonito e com essas suaras que parece que você está cantando, né? Até a gente fala, vou cantar um mantra, vou cantar. Não é cantar, é recitar. Mas a forma do sânscrito, da pronúncia, parece uma música, né? Mas tem uns que são mais melodiosas ainda, né? Depois a gente vai ver isso também. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O nosso mantra final, né, que a gente canta sempre no final, vai cantar sempre no final da aula, vocês prestarem atenção, aqui o tracinho está bem embaixo, né? Só tem tracinho embaixo, olha, não tem tracinho em cima, só tem embaixo, só o último shanti é que tem um tracinho em cima, as suaras, né? Só tem anudata, né? Está embaixo, anudata. Purnamadav, Purnamidam, Purnat, Purnamudachate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishate, Om Shanti, Shanti, Shanti. Só o último Shanti que é para cima. Também tem as suaras. Esse mantra tem que ser cantado assim. Om Purnamadav, Purnamidam, Purnat, Purnamudachate, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate, Om Shanti, Shanti, Shanti. É assim, né? Não, então, é aí que está toda a força dele, na pronúncia, nas regras de pronúncia, que a gente vai ver isso no sânscrito, quando a gente estudar sânscrito, né? Para pronunciar direitinho, né? O sânscrito tem sons que a gente não tem em português, mas de uma maneira geral, a maioria dos sons nós podemos fazer, né? Então a gente pode cantar direitinho. Então eu queria dar essa explicação dos mantras, né? Chamar atenção para isso, tá?
que é para a gente poder entender direitinho. Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Não sei. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá para o início da apostila, para a gente começar a matéria, né? Vamos lá. Aqui. Bom, nós já vimos lá na capa que foi o Shiva, né? Já vimos, né? As saudações sempre, né? Na verdade, essas imagens, você já deve estar vendo lá com o Otacílio, elas representam aspectos do Criador, né? Do Criador, que é Deus na forma do universo, né? Ele é chamado Criador, Ishvara. E ele tem todas essas capacidades que nós temos de nos transformarmos, de aprender, de ter conhecimento, de querer prosperidade, de remover obstáculos, né? De ter coragem, determinação. Tudo isso é da ordem cósmica, do universo, do Criador. Nós temos porque nós fazemos parte dessa ordem cósmica, desse universo, desse Criador. Né? Quando a gente tem capacidade de conhecer, de aprender, é o conhecimento. Por isso que é aprender, como é que é? Conhecimento é Saraswati, né? Que é representada lá como conhecimento. Só que eles são representados nessas formas, que são simbólicas, são símbolos. Né? O símbolo é aquilo que quer dizer mais do que a forma dele apresenta. Né? Então, Shiva está ali, né? O que quer dizer? O que essa figura está me dizendo, né? Está me dizendo que eu tenho que controlar o ego é um instrumento, ali está usando o ego só como enfeite, né? São as serpentes, né? Então tem tudo, aquele está na postura de yoga, né? Então tem tudo isso que vocês estão aprendendo lá com o Otacílio. Então, essas figuras, o Ganesha também tem toda uma história, né, dele e tal, ele nos ajuda a remover obstáculos, né? E vamos lá, vamos ver onde tudo começou. Aqui, eu gosto sempre de botar esse mapinha, que é um mapa atual da Índia, tá? É o mapa atual da Índia. Então, ele esse que está em vermelho, tá? Em vermelho aqui é o mapa atual da Índia. Antigamente, até antes da independência da Índia, essa parte aqui toda, que você está entendendo? Paquistão, toda essa parte aqui pertencia à Índia. Tudo isso. Quando da independência da Índia, em 1947, eles cederam essa parte aqui do Paquistão, que hoje em dia é Paquistão, para os muçulmanos, né? Eles, na verdade, os muçulmanos, na verdade, queriam dominar toda a Índia, né? Então, a grande briga estava ali, né? Grande batalha. Mas aí eles cederam essa parte aqui para ele, da Índia. Cederam para... E aí, toda a outra... E houve a independência da Índia. Bharata é o nome sânscrito da Índia. Bharata. Aquilo que protege, aquilo que nutre, aquilo que preserva. Bharata. Né? Nas notas de dinheiro está lá Bharata. Né? Índia é no Ocidente. O Ocidente chama a Índia de Índia. Mas, na verdade, é Bharata. Né? Nos textos oficiais da Índia são Bharata. Então, não tiver Bharata, já sabe que é a Índia. Né? E a Índia, muito bem. E depois, mais antigamente, né, antes da independência da Índia, isso tudo pertencia à Índia. E existiam dois grandes rios, olha aqui, Rio Sindus, esse rio aqui, ó, Rio Sindus, nasce lá nos Himalayas, olha, Himalayas aqui, né? E tinha esse rio aqui pontilhadinho, existia esse rio, chamava-se Rio Saraswati. Saraswati. Também nasce lá nos Himalayas, né? Muito bem. Entre esses dois rios, tinha muita gente que vivia aqui, né? Mas tinha duas cidades que eram brilhantes aí, né? Essa cidade aqui e essa cidade aqui, onde estão essas estrelinhas aí que vocês estão vendo. Deixa eu botar aqui. Ih, peraí. Virou para baixo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Vou botar o nome dessas cidades aqui para vocês. Essa cidadezinha aqui, ó, às margens do rio Indus, é a cidade de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro era essa cidadezinha aqui, ó. Eu botei Tantra, foi aqui que surgiu todo o ensinamento tântrico, os asanas, por exemplo, né? E aqui, ó, nessa outra estrelinha, é na cidade de Harappa. Harappa. É essa cidadezinha aqui em cima, essa daqui. Deixa eu trazer ele para cá, mais para baixo. Né? Então, Mohenjo-Daro, essa daqui, Harappa aqui. E elas eram relativamente próximas, né? Talvez nem tão distante quanto o Rio e São Paulo, talvez um pouquinho menos. E elas se comunicavam, claro, né? Aqui em Mohenjo-Daro eram cidades em que viviam muitos sábios, né? Muitos sábios, muitos seres muito especiais. Aqui foram os mestres tântricos. E aqui no Veda, os mestres védicos, aqueles primeiros rishis, sábios, que meditavam, eles meditavam, tinham a prática da meditação, né? E aqui os mestres tântricos descobriram foi aqui que surgiu o asana, né? Eles, observando a natureza, eles viram que os outros seres da natureza viviam muito mais do que o ser humano. O ser humano, o tempo de vida era muito pouco, às vezes com 30 e poucos anos já morriam. Então, eles viram que outros seres viviam muito mais tempo que os seres humanos. E eles começaram, então, a imitar os outros seres, né? As formas da natureza, os movimentos dos animais, a forma dos elementos da natureza, né? E assim foram surgindo os asanas. E eles foram percebendo que, conforme as pessoas praticavam esses asanas, havia uma mudança, havia uma melhor qualidade de vida, eles viviam mais tempo, né? E assim surgiram os asanas, né? E eles foram visualizando chakras também, nadis, e eles foram vendo que havia uma energia. O ponto de partida do Tantra é a energia, é o prana, né? Tudo que move o universo e, portanto, nos move é o prana. Prana é o responsável pela fisiologia do universo e nossa fisiologia, né? Tudo funcionar. O que faz tudo funcionar no nosso corpo? O prana, que é a energia. Então, o Tantra parte desse ponto, o ponto de partida do Tantra é a energia, né? E aí eles foram visualizando chakras, as nadis, por onde o prana se distribuía pelo corpo, né? Eles viram também que esses chakras tinham a ver com características da nossa personalidade, né? O chakra básico mais com a coisa da matéria, né? O umbigo é mais a autoestima, o Swadhisthana é mais com a sexualidade, mas também com a capacidade da gente ir em busca dos nossos objetivos, o do peito, no meio do peito, o anahata, a afetividade, a criatividade, a intelectualidade. Então, eles foram vendo isso tudo e dali foi surgindo a filosofia e a psicologia do Tantra, né? E foram surgindo também as séries de asanas, né? O Tantra, ele tem... Depois a gente vai falar mais detalhadamente do Tantra. Ele também tem várias linhas, tem linhas ritualísticas, tem linhas de magia, tem linhas... também que eles usam a sexualidade, né? Um homem e uma mulher, então são várias semanas de práticas de asanas, de meditações, de respirações acompanhadas de um guru, até sublimação do encontro do homem com a mulher, né? Como é que se diz? Sexual, né? E existe uma linha também de Tantra que nós seguimos, mesmo através do Hatha Yoga, que vem de lá do Tantra, que usamos asanas, que é o Dakshina Tantra. São séries de asanas. Então, as séries de asanas, eles dizem também que a gente pode fazer esse trabalho de equilíbrio dessa energia em nós
e de equilíbrio das características da nossa personalidade, da nossa mente, através de algumas séries individualmente. Então, por isso, a gente individualmente pode fazer esse equilíbrio através da prática de asanas, de respirações, relaxamentos, concentrações, meditações, né? Então, toda essa parte prática começa com o corpo, surgiu no Tantra. Por isso que o asana vem de lá, tá? E do Tantra também depois surgiu o Hatha Yoga. A gente vai depois ver também isso, né? Porque as séries, só que a forma de plano de aula é um pouquinho diferente. Mas depois a gente vê isso quando a gente for falar da parte prática do yoga. E aqui no Veda, ele parte da mente. Ele diz assim, a questão toda nossa é da mente, é a nossa mente. A mente agitada confunde tudo, não deixa a gente ver claramente as coisas. Então, eles valorizam o quê? Meditação, respiração, porque a respiração tem ligação com a mente, né? Vocês virem quando vocês estiverem muito agitados e emocionalmente abalados, a respiração é totalmente descontrolada, né? Quando a gente começa a acalmar, ritmar a respiração, acalma tudo, a mente acalma, aquela emoção baixa, a gente se equilibra para poder falar com tranquilidade, resolver com tranquilidade as coisas. Então, respirações, fala também prana, meditações, né? Sentar. O asana no Veda é só para sentar, só sentado, para meditar, né? Para meditar, auto-observação, Karma Yoga, nosso estilo de vida, Karma Yoga, né? A Bhakti Yoga, nossa devoção, Jnana Yoga, conhecimento. Por exemplo, nós estamos agora, vocês estão praticando Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Por quê? Vocês querem conhecer mais sobre Yoga, né? Não somente a parte prática, mas também toda a fundamentação do Yoga, para entender, né? A gente vai querendo cada vez conhecer mais, para entender por que a gente faz asana, por que a gente se sente bem fazendo asana, né? Então, o Veda, agora, eles conversam, né? E o objetivo dos dois, tanto do Tantra quanto do Yoga, é o autoconhecimento. É a gente se transformar numa pessoa melhor. Né? A gente conhecer a nossa verdadeira natureza, que é a mesma verdadeira natureza do universo, que é o Deus, que é o absoluto, que sustenta tudo isso. Então, e agora, os métodos, né, que são diferentes. O Tantra começa pelo corpo, pelas posturas, e o Veda faz o trabalho da mente. Na verdade, eles se complementam. Então, hoje em dia, está sendo visto assim, com esses dois grandes corpos de conhecimento que surgiram entre os rios Sindus e o rio Saraswati. Esse rio Saraswati, ele foi o maior rio sagrado da Índia. Depois ele secou, há 3.000 anos atrás ele secou, né? Porque a Índia é um subcontinente, tem aquelas placas, né? Então, tem um terremoto lá e tal, por quê? Porque elas se acomodam, e aí os rios que alimentavam o rio Saraswati desviaram o curso, e ele secou assim, superficialmente ele secou. Dizem que ele corre subterraneamente, né? E ele era o maior rio sagrado da Índia. Com ele secando superficialmente, as pessoas que viviam aqui às margens dele se transferiram aqui para o rio Ganges, esse mais grossinho aqui é o rio Ganges, que nasce lá nos Himalaias também, tá vendo? Por isso que hoje em dia o Ganges é o maior rio sagrado da Índia. E ele é um rio sagrado porque as pessoas aqui que viviam, que eram muito, digamos assim, espiritualizadas, né? Eles práticas espirituais, conviviam com mestres, com sábios, eles vieram para cá e fundaram ashrams aqui ao longo do rio. E agora, hoje em dia, em torno desses ashrams, a grande cidade, né? Rishikesh, por exemplo, quando eu vou para Rishikesh, no ashram que eu fiquei aqui em cima, quase na base, bem aqui em cima, aqui, na base dos Himalaias, né? É a primeira cidade na superfície, quando desce dos Himalaias, a primeira cidade é Rishikesh. E o ashram do Swami Dayananda. Então, e tem vários outros ashrams por aqui, Shivananda, tem vários outros ashrams, de yoga também, muito ashram de yoga, né? De tantra, de yoga também, porque aí eles vieram para cá, né? E esse pessoal daqui, do tantra, ele desceu, ele veio para cá, tanto que hoje em dia,
pessoal mais de origem, que eram os dravidianos, né, chamados dravidianos, eles estão, assim, que é aquele pessoal mais moreno, né, bem moreno, bem escuro mesmo, porque a raça, eles são descendentes da raça negra, né? O cabelo liso, o olho grande, escuro, assim, aquele indiano bem assim, geralmente é do sul. Aqui no norte é o pessoal mais claro, por quê? Porque aqui é a passagem de várias é, pessoas, né? De passagem para a Índia, para a China, por exemplo, né? Aqui, né? Passagem para a China, aqui para outros países, né? Então, aqui já houve alguma mistura, né? Mas aqui embaixo é mais assim, então eles se deslocaram mais para cá. Mas se vocês pegarem lá no YouTube e jogarem assim, Rio Sindos, vocês vão ver muita coisa do Rio Sindos, que hoje em dia eles estão muito preocupados em resgatar e provar cientificamente tudo isso. Né? Coisa que o indiano nunca teve muita preocupação, não, né? Porque lá o mestre falando está falado, né? O mestre falou 2 e 2 são 4. Ah, o mestre tal falou que 2 e 2 são 4. Pronto. Aqui no Ocidente, não. O ocidental vai perguntar por quê? Porque ele é mais curioso. Né? A nossa característica, ninguém está certo, ninguém está errado. É que são características diferentes. Então, aqui tem que comprovar por A mais B que 2 e 2 são 4. Senão, o pessoal vai acreditar. Né? Tem um filme, não sei se vocês viram, O Homem que Descobriu o Infinito, vocês já viram na Netflix? Eu não sei se ainda está, eu acho que não tem visto, não. Mas é um filme maravilhoso, com um ator indiano. Ele foi criado mais na Inglaterra, mas os pais dele são indianos e depois se mudaram para a Inglaterra e ele cresceu lá. Né? Dev Patel, vocês ouviram falar nele. Daquele filme Como Ser um Milionário, não sei o que é. Ele era bem garoto naquela época. Nesse filme, como O Homem que Descobriu o Infinito, ele já está mais rapaz, assim, mais adulto. Né? E ele faz o papel de Ramanuja. Ramanuja foi um grande matemático indiano. Né? E ele assim, ele era hindu, né? Então ele meditava de manhã, ele acendia incenso, ele fazia as orações dele, depois sentava e meditava. Depois que ele meditava, ele descobria equações matemáticas incríveis. E eles anotavam aquilo tudo que vinha na cabeça dele, ele anotava. E aí os outros professores e mestres lá da cidade dele falaram, você tem que ir para a Inglaterra, conversar com os mestres matemáticos de Cambridge, eu acho, que você vai, para eles saberem, você é um gênio, como é que você consegue essas equações, essas descobertas, essas conclusões matemáticas? E aí eles conseguiram entrar em contato lá com a universidade e ele foi para lá. Só que quando ele chegou lá, os matemáticos ingleses queriam que ele provasse. Como é que você chegou a isso aqui? Por que você fez isso? Por que 2 e 2 são 4? Por que é? Prova aí. E ele não sabia como provar, ele dizia que era uma divina que tinha falado para ele. Porque ele recebeu aquilo. Né? Então é muito interessante o filme. Se vocês puderem achar, vejam, porque é exatamente isso. Né? E tudo que ele passou lá, está muito interessante. Se vocês puderem ver, é um filme que vale a pena de ser visto. Muito bonito também, né? Então, o indiano, ele nunca se preocupou com isso, com essa coisa de comprovar data, então, ele nunca com número, né? O ocidental que gosta muito de número, fulano que tem tantos anos, que tem tantos filhos, que é não sei quantos carros, isso aí é do ocidental. O indiano, mais especificamente o indiano, ele nunca se preocupou. Ele se preocupou com a mensagem para a humanidade, né? Com a mensagem para a gente. E não quem é com o mestre e a mensagem que aquele mestre deu. Por isso que é muito, muito difícil datar. Agora eles já estão mais preocupados com isso. E agora a tecnologia nessa área já está mais evoluída, né? Com a ajuda dos satélites também, né, da NASA, né, que fotografa até subsolo. Então, eles estão comprovando agora, né, tudo isso. Né, tudo que diziam as escrituras, né, as descobertas aí nessas 2 cidades. Tanto que eles estão chamando agora esses 2 grandes conhecimentos, Tantra e Veda, como
o conhecimento, dois grandes corpos de conhecimentos que floresceram na civilização Sindus-Sarasvati. Por quê? Aconteceu entre esses dois rios, né? E cai por terra aquela história que a gente daria até pouco tempo em livros, que os arianos vieram lá da Europa e eles é que trouxeram para a Índia. Isso foi uma história criada pelos ingleses quando dominaram a Índia. Eles escreveram a história da Índia. Os próprios indianos falam isso. Nós deixamos que os ingleses escrevessem a nossa história. Então, eles escreveram a história que nada aconteceu na Índia. Tudo veio lá da Europa para a Índia. Os arianos eram nômades, mas como eles eram nômades, eles não deixaram rastro entre lá o centro da Europa, lá o norte da Europa, e até chegar à Índia. Só chegar, porque o nômade vai deixando rastros, né, por onde ele vai passando. E aí eles tentaram comprovar cientificamente, mas não conseguiram, né? Não conseguiram essa comprovação. E aí os indianos começaram, os cientistas indianos, os antropólogos, pesquisadores, estudiosos, historiadores, junto com alguns europeus que viviam lá, eles começaram a exatamente organizar esses sítios arqueológicos aí nessa região, e eles estão comprovando, o que eles estão comprovando? Cientificamente, o que está dizendo, as escrituras diziam, védicas, né? Então, eles estão comprovando agora, porque eles viram que agora com a proximidade da Índia, porque agora o mundo, né, tudo muito junto, né? Está tudo muito, a gente hoje em dia sabe, a mesma hora está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, eles sabem que o ocidental só acredita quando você prova, cientificamente, né? Então, eles sentiram essa necessidade. Então, eles estão comprovando tudo. Então, tem várias coisas. As cidades onde Rama nasceu, né? Você abrir o YouTube, vocês vão ver lá, tudo isso já está começando a ser documentado, né? E a ponte que eles acharam, né? A ponte lá que o Hanuman, né, fez lá para ir para a ilha de Lanka, né? Os satélites já fotografaram uma ponte submersa, feita de pedras, hoje em dia está submersa, que foi não era um acidente natural geográfico, mas foi construída. Então, eles estão começando essa pesquisa. Então, aqui nesse local tem muitos sítios arqueológicos, muito estudo, muita pesquisa sobre tudo isso, e toda essa história, né, que a gente ouve sobre Krishna, lugar onde Krishna nasceu, onde Rama nasceu, que são seres divinos, né, que são avataras, mas são também seres históricos que viveram na Terra, né? Então, tudo começou aqui, minha gente, né? Os asanas, e aqui é Karma Yoga, né? Auto-observação, você olhar para você, para suas atitudes, para seus sentimentos, para suas emoções, né? Questionar-se, né? Reconhecer, né? Quando você está com uma emoção muito exacerbada, né? Geralmente, quando a pessoa está muito nervosa, você está nervosa. Não, eu não estou nervosa, né? A pessoa fala assim, né? Então, não, reconheça, eu estou sim, estou nervosa sim, estou nervosa, eu tenho que me acalmar para resolver isso, né? Então, a gente tem... Porque quando você reconhece, tira a força daquilo sobre a sua mente. Então, você pode lidar com aquilo e aos poucos, aquilo vai passando, né? Então, uma tristeza, não deixa virar uma depressão, né? É claro que quando virar uma depressão, aí você tem que procurar ajuda médica ou terapêutica, etc. Então, a gente tem que ter, isso, por que eu estou triste? Às vezes tem uma razão, é natural essa tristeza quando você tem uma razão para ter a tristeza, mas essa tristeza vai passar, reconheça, vai passar porque assim, essa tristeza vai trazer de volta uma perda, por exemplo. Não, então, é triste, é chato, mas vai passar, eu vou me acalmar. É isso, conversa com você, né? Karma Yoga, né? Bhakti Yoga, você tudo veio aqui do Veda, ó. Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, a necessidade da gente conhecer, da gente aprender, né? E principalmente se autoconhecer, né? A pessoa pode ser PhD em várias ciências. Se ela não tem o autoconhecimento, ela pode ser uma pessoa horrível. E pode ser uma pessoa, assim,
Mas a gente vê, né, muita gente assim super inteligente que você no trato assim é uma pessoa meio, né, grosseira às vezes, e também é uma pessoa muito sofredora também e tal, né? Então, o autoconhecimento faz isso, faz esse equilíbrio, é o autoconhecimento que nos puxa a cordinha da gente, né, assim, para o pezinho no chão, né? O Tantra diz que yoga é pé no chão, asana é pé no chão, é trazer você assim para a realidade da vida, para a situação da vida. O mundo ele é feito de opostos, né? Tem frio, tem calor, tem sol, tem chuva, tem tristeza, tem alegria, tem doença, tem saúde. Não tem como você mudar isso, isso é do universo, né? Então, são situações que a gente tem que estar tendo que lidar. Então, não adianta reclamar, não adianta culpar, não adianta nada disso. O que adianta é você olhar para a situação e resolver. Se é uma situação boa, curte, brinca, celebra, comemora. Se é uma situação ruim, se refaz, respira, não deixa de fazer sua prática e resolve, né? Então, é isso. Por quê? Não dá para mudar. Quando a situação, né? Uma doença, por exemplo, o que você tem que fazer? Tem que se acalmar e se tratar, né? Quando você está bem, ótimo. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos aproveitar e manter bem a nossa saúde. Então, é isso aí, né? É feito frio e calor. Tá frio, bota casaco. Tá calor, tira casaco, né? Então, é assim. A gente vai para isso aí, o que que é? Isso aí é você respeitar a ordem cósmica. Porque, do ponto de vista da ordem cósmica, existe uma ordem no universo. Agora é para acontecer isso, agora é para acontecer aquilo. Agora aquela pessoa tem que passar por isso, essa pessoa tem que passar por aquilo karmicamente, a história dela. Então, há uma ordem. Quem fala que é feio, que é bonito, que é certo, que é errado, que é bom, que é mal, é o ego. O ego, né? Enquanto o ego está dominando a nossa mente, a gente vai criticar, a gente vai julgar, a gente vai cobrar, até da gente mesmo. A gente mesmo, imagina dos outros. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Quem é que dá essa compreensão? Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, que a gente vai ouvindo esses textos, a gente escuta, tem que escutar muito, né? E hoje em dia tem muitos vídeos na internet, né, que a gente pode escutar de grande Glória Arieira, a mestra, grande mestra Glória Arieira. Tem o Jonas, né, a equipe do Jonas Mazetti também, que é muito boa, né, que ele foi discípulo direto também de Sundananda, né, e tem outros professores, eu posso me esquecer aqui de algum, tem o Leandro Castelo Branco também, tem outros, e muitos outros, né? Professores e mestres, e até quem souber inglês, entender inglês, pode acessar os swamis, os grandes mestres, Swami Dayananda, Swami Shivananda. Shivananda morreu há mais tempo, mas Swami Dayananda, Swami Chimayananda, Swami Paramahansa. Eu vou mandar uns vídeos para vocês também. Tem vídeos do Swami Dayananda legendado em português já. Eu vou mandar um para vocês terem acesso ao contato direto com o mestre. O Samyananda já partiu, mas ele era mestre da professora Glória Arieira, que é a minha mestra, né? Depois, quando eu fui para o Ashram, eu tive contato com ele direto lá também, meditando todo dia com ele e tendo aulas e tal, né? Então, foi uma grande bênção para mim, uma grande bênção na minha vida, né? Então é isso, gente. Tudo começou aqui, ó, na civilização Sindus-Saraswati, nessas duas cidades, né? Então, quando a gente teve um tempo que havia uma briguinha entre Tantra e quem é do Tantra, porque Veda, não sei o quê, o Veda, porque o Tantra. Eles ainda não, eles estão pesquisando ainda, que tinha aquela briga assim, quem chegou primeiro, o Tantra ou o Veda? Quem descobriu primeiro, o Tantra? Então, hoje em dia, eles não estão conseguindo ainda detectar quem foi primeiro. Sempre tudo muito junto, né? Conforme eles vão descobrindo, inclusive cronologicamente também. Então, na verdade, todos dois querem o quê? Que o ser humano se reconheça
né? E reconheça a sua verdadeira natureza, né? Então, tudo começou aqui, gente. E que mais? Vamos lá. Tá vendo? Eu botei aqui, civilização, Sindhus, Saraswati, né? E agora vamos ver aqui, ó, acho que vai dar tempo, vamos começar aqui, depois a gente vai. Todo o yoga, né, essa documentação toda do yoga, a fundamentação do yoga, ela se divide em dois tipos de literatura, né? Que se chama hinduísmo. Hinduísmo é o que se chama, o que é chamado hoje em dia tradição védica, né? Tradição védica. O que é o hinduísmo? O hinduísmo, e aqui no Ocidente, o hinduísmo é tratado só como uma das grandes religiões da humanidade. Mas o hinduísmo não é só religião, né? Ele é muito mais do que religião. Ele é filosofia, ele é arte, ele é ciência, ele é matemática, ele é medicina, ele é astrologia, tudo junto. É dança, é música clássica indiana. Então, você não pode falar de uma coisa sem falar em outra, né? Estou falando em mitologia, mas de vez em quando eu estou falando em filosofia, mas de vez em quando eu estou falando de Shiva, de mitologia, né? E de ciência, da comprovação científica. Então, tem tudo isso junto e misturado, tá? Porque lá não tem compartimentalização, como no Ocidente. Por exemplo, a mitologia, lá faz parte da vida das pessoas, o simbolismo das coisas, né? Aqui no Ocidente, a mitologia é relegada a segundo plano. Ninguém vivencia os símbolos, né? É preciso você falar muito. Então, isso é um símbolo. O símbolo mexe com o inconsciente coletivo e alguns símbolos no inconsciente individual, né? Então, isso é muito importante, a pessoa entender o que é um símbolo, né? A importância do símbolo, como é que nos move emocionalmente, que vai pelo caminho do coração, né? Então, é muito importante isso. Então, está junto, está na nossa vida, né? Individualmente, cada um tem lá seus símbolos também, que mobilizam aquela pessoa, que às vezes não tem nada a ver com a outra pessoa, nem sente nada, mas aquela pessoa, se tocar naquele assunto, aquilo ali mobiliza. Isso aí é símbolo, simbólico. O símbolo, não, você nunca fica indiferente. É por isso que com essas imagens indianas, as pessoas gostam, porque ou você não quer saber das imagens indianas, ou você adora as imagens indianas. Ou você quer saber, não é nem adorar, mas você quer saber mais, né? Que interessante. Por que tanta coisa, tão colorido? O que quer dizer isso? Por que está tão colorido? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que tem 4 braços, né? Então, na verdade, é isso. Então, o hinduísmo, ele é essa junção de coisas, né? Até social, é tudo junto, misturado, né? E por isso que e aí o yoga, que eu ia falar a palavra yoga, né? Yoga, como é que está sendo definido hoje em dia yoga? Yoga é um estilo de vida em que você aplica esses ensinamentos do Tantra e do Veda. Eu digo do Tantra porque a prática de asanas veio de lá. Então, quem pratica, no meu tempo, não podia se falar em Tantra. Era um tabu, porque o Tantra é ligado só à sexualidade. Até hoje ainda tem umas pessoas que falam isso. Tem uma linha ligada, mas o sexo ele faz parte de um pacote, faz parte da energia. É claro que você está trabalhando a sexualidade. Como você está trabalhando sua autoestima, como você está trabalhando sua criatividade na vida, jogo de cintura na vida, como você está trabalhando a sua afetividade, a sua intelectualidade, né? Equilibrando essa identificação com a materialidade. Está tudo junto. É claro que você está equilibrando tudo isso junto, o sexo também junto, né? Mas não é só isso, né? Mas tem algumas linhas que se dedicam mais a isso e tal, mas não é a nossa, é essa de equilíbrio geral, que é a prática de séries de asanas, respirações, meditações, etc. Né? E o Tantra que a gente segue, eu falo tanto aqui em Tantra, porque eu sou um fruto do Tantra e do Yoga, que eu praticava Hatha Yoga, depois de 10 anos eu encontrei o professor Paulo Murilo, né, que chegou da Índia, trazendo Dakshina Tantra Yoga. Aí eu fui ver, ele desmistificou, né, e falou que o Dakshina Tantra Yoga é prática de séries de asanas, os mesmos asanas do Hatha Yoga, só que lá são séries individuais, cada um tem a sua série,
tem que haver uma entrevista antes, tem uma aula básica para você ver, pela postura do corpo, você vê qual é o chakra que está mais energizado ou menos energizado, qual é o exercício melhor, qual é a série. Aí começa da série 1, série 1A, 1B, 1C. Cada um tem lá a sua série, nem isso. O Hatha Yoga, por exemplo, ele tem você dá aula em grupo, né? É em grupo, dos asanas, mas você dentro daquele grupo você pode diversificar, mas você aula, mas é em grupo, né? No Tantra eles já se concentram mais nos chakras, na energia, naquela região do corpo que está sendo trabalhada quando você pratica um asana, que chakra está ligado com aquilo ali, o Bija Mantra do chakra, e tudo isso. No Hatha Yoga, você tem que ter o alinhamento, no Tantra também tem que ter um alinhamento e tudo mais. Tem que ter o alinhamento, tem que ter a respiração junto, tem que ter... Também, são séries, são séries, assim, maravilhosas, tanto da China como o Hatha Yoga, né? E dentro do Tantra também tem séries que são coletivas, são em grupo, tá? Papanamuttasana, Surya Namaskaram, Yoga Sukshma Vyayama, e tem séries de yogasanas individuais, como no Hatha Yoga, só que cada um tem a sua série. No Hatha Yoga, sempre o trabalho é em grupo, né? Essa é a diferença, né? Então, a gente está trabalhando. Então, quando eu falo nesse sentido, né? Então, toda a fundamentação do yoga, e hoje em dia yoga é isso, é você aplicar na sua vida. Quando você está praticando o asana, a maioria começa pelo asana, né? Alguns começam pela meditação, mas a maioria começa pelo asana, prática de asanas, né? Você está aplicando, você está deixando que esse conhecimento entre na sua vida, se torne um valor para você, né? E por isso é que, mesmo quando você está com um problema, você deve continuar praticando, não deve parar, né? Porque às vezes acontece isso. Quem já dá aula, ou quem vai dar aula, vai perceber isso, né? Tem um aluno que faz direitinho, tá. Aí chega um determinado dia que aquele aluno some. Aí depois ele aparece. Eu estava cheio de problema, por isso que eu não pude vir. Não, quando você está com problema, é que você tem que vir fazer aula, para se acalmar e resolver o problema. A não ser que seja um problema que você não possa se deslocar. Mas mesmo assim, na sua casa, algumas coisas você pode fazer respiração, pode fazer relaxamento, pode fazer alguns movimentos, dependendo do problema. Mas quando a gente está com problema, porque o asana, ele vai fazer a sua mente se relaxar e você pode sair do seu relaxamento final, você sai com uma ideia para resolver o problema. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Agora, geralmente, quando a pessoa está com problema, que a pessoa para de fazer as aulas. Não, quando você tem que fazer um esforço, vai lá. Dá aquele desânimo, sim, né? Porque você fica com aquilo na sua cabeça, mas tem que ir lá fazer, porque é isso que vai te ajudar a resolver o problema, né? Então, yoga é o estilo de vida em que você aplica esses conhecimentos, né? O yoga é prático, você tem que praticar. Não adianta falar, o asana é maravilhoso, mas para lá de vez em quando fazer asana, né? Tem alunos que eu tive essa experiência também, não sei se vocês já dão aula e tal, ou vai dar aula, que os outros professores também contam isso. O aluno vai, vem um dia, volta, não é aquele aluno assíduo. Aí, quando chega aquele período de Natal e Ano Novo, o aluno chega, aí vem para me relaxar do Natal. Aí não vai relaxar direito, porque não fez. É um trabalho contínuo, você tem que fazer, né? Você tem que vir fazer. Aí o que acontece? O relaxamento, ele dorme, ele não relaxa. O relaxamento, você tem que ficar consciente do relaxamento, né? Então, na verdade, é isso, né? Isso que acontece. Então, yoga é o estilo de vida em que você aplica na sua vida aquele relaxamento. A gente começa pelo asana, para conhecer bem sobre o asana, quem vai dar aula, ou para dar aula, ou para si mesmo, né? Tudo bem, né? A gente aplica, aquilo fica fazendo parte da nossa vida. Aí a gente começa a aprender mais coisas, ter conhecimento de Vedanta, né? Vedanta, essa fundamentação do yoga é Vedanta, tudo isso que eu estou falando para vocês. Vedanta, a filosofia e psicologia do Tantra, quem faz Dakshina Tantra estuda a filosofia e psicologia do Tantra. Inclusive, é interessante, eu vou indicar uns livros para vocês,
para vocês lerem que é muito interessante, porque é o mesmo do Hatha Yoga. Filosofia é que baseia, que é a base do Hatha Yoga, né, também. Né? Você pegar um livro clássico de Hatha Yoga, você olha ali e você fica espantado, você vê Tantra, Dakshinatana, ou Tantra. Né? Então, é a base, né? A base toda do Hatha Yoga. Depois eu vou mandar textos também desses descrevendo asanas e tal, desses livros clássicos, com comentários de mestres, né, para vocês. Então, a fundamentação do yoga se divide em dois tipos de literatura. Ó. Literatura Shruti, que é o Veda, né? Conhecimento revelado, que é esse aqui da estrelinha ali de cima, né? Como eu vou falar mais de... A BPY, ela trata mais de Hatha Yoga, e o Hatha Yoga é mais adotado, o Hatha Yoga é mais adotado pelo pessoal da tradição védica, né? O pessoal pratica mais Hatha Yoga. Eu vou falar mais assim sobre... Depois eu vou falar um pouquinho do Tantra, mas eu vou falar mais da tradição védica. Então, tudo começa com a literatura Shruti, que é o Veda. Veda significa conhecimento. Mas foi um conhecimento revelado, não foi uma pessoa que sentou e resolveu fazer os Vedas. Não. Né? E a palavra yoga surgiu pela primeira vez nessas revelações daqueles primeiros rishis. Apareceu a palavra yoga ali, né? No Veda. Né? Por isso que ele é chamado também Shruti, tá vendo? Shruti, esse S com teninha tem um som de SH do inglês ou CH nosso, português. Do português. Literatura Shruti. Shruti quer dizer aquilo que foi escutado num determinado grau de samadhi, né? Shruti. É a mesma coisa do Veda, é o conhecimento revelado, aqueles foram 4 rishis, 4 sábios que receberam, eles dizem que foi do próprio Criador, foi do universo, de quem que começou como se alguém falasse para eles, né? Eles dizem, na verdade, o que acontece no Samadhi é o quê? Você entra em contato com a ordem cósmica, com o universo, com a sabedoria cósmica. E você pode captar esses ensinamentos, né? Então, por isso é que ele chama de literatura Shruti. Depois vocês leem com calma o texto, tá? Então, Veda vem da raiz Vidi, sânscrita Vidi, que quer dizer conhecer, conhecimento. Né? Vidi é conhecer, Veda vem dessa raiz, que quer dizer conhecimento, mas o conhecimento revelado. Né? Mas é conhecimento acadêmico? Não, é além do conhecimento acadêmico. Pode ser o conhecimento acadêmico, mas esse Veda aqui especificamente, que se trata do yoga, é o autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo, quem eu sou realmente. Será que eu sou esse corpo? Essa pessoa com esse nome, com essas características, com CPF e vários números, etc. Ou se eu sou algo que sustenta essa forma aqui, né? Essas questões, o conhecimento nesse sentido, o autoconhecimento. Né? E eles são, é muito difícil datar, né? Eles são de tempos imemoriais, é difícil de datar, cada vez eles vão mais longe. E segundo a tradição hindu, esse conhecimento foi revelado. E aí, o que aqueles mestres que receberam falaram? Só pode ter sido o Criador, que a gente captou isso do Criador, da criação, né? E eles diziam, e toda a tradição védica diz que foi através da forma de Shiva, né, como o primeiro mestre, Dakshinamurti, né? E por isso é que o Veda é chamado Apaurushaya. Então, toda essa fundamentação do yoga vem do Veda, né? E ele é Apaurushaya, tá vendo a palavrinha aqui? Apaurushaya quer dizer, não foi de mente humana, ninguém sentou para fazer um texto do Veda. Ele foi captado em Samadhi do próprio Criador do universo, segundo toda a tradição védica explica. Né? Apaurushaya significa não foi pela mente humana. Né? Então, e foi assim. E ele foi
conforme eles iam ouvindo, né, entre aspas, recebendo essas mensagens, eles começavam a passar oralmente para seus discípulos, se tornavam mestres, passavam para seus discípulos, assim, a tradição oral, escutando. Por isso que o yoga, qualquer parte teórica do yoga, a fundamentação do yoga deve ser escutada. Pode ler, pode ter acesso, mas escutar de mestres, de professores, né? E, mais tarde, um mestre chamado Vyasa organizou como Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, Atharva Veda, tá? Os 4 Vedas, né? E cada um deles se subdivide em Samhita. Tem Samhita do Rig Veda, Samhita do Yajur Veda, Samhita do Samaveda, do Atharva Veda. Tem Brahmana. Samhita é coleção de mantras, né? Então, por que o Rig Veda tem o Samhita do Rig Veda? Por que se chama Rig? Porque é a coleção de mantras que deve ser recitado em prosa. Ele é em prosa, ele não é rimado, né? E deve ser alto, é pronunciado alto, né? Oralmente, alto. Rig é a coleção de Vedas de mantras que tem essa característica. E a Ayurveda já são mantras já rimados, que devem ser murmurados, baixinho, né? Então, por isso que eles foram classificando assim. Samaveda já são mantras mais melodiosos, né? Que aí já parecem cantados mesmo. E a Atharva Veda, que é onde eles não puderam encaixar, eles colocaram no Atharva Veda, né? Brahmana são textos explicativos para os brahmanes, que são os professores, os mestres, transmitirem seus conhecimentos. Aranyaka já são textos de reflexão, de meditação. E o Upanishad, que é o finalzinho de cada Veda, né? Tem o Upanishads do Rig Veda, o Upanishads do Yajur Veda, o Upanishads do Samaveda, o Upanishads da Atharva Veda, que já tratam do autoconhecimento, já são textos, é o que se chama, hoje em dia, Vedanta. Base de Vedanta são essas Upanishads, que é onde a gente tem mais material. É claro que algumas coisas se perderam, né? Muito tempo. Mas o que a gente tem de mais de material, a gente tem algum material também dos outros, mas o que a gente tem mais são as Upanishads, né? Que faz a base de Vedanta, né? Que chama hoje Vedanta. Então, o Upanishad é isso, já trata do absoluto, né? O absoluto é minha verdadeira natureza, em mim se chama Atma, né? O absoluto é minha verdadeira natureza. Eu não sou essa pessoa com o nome, não sou Anabela, Magalhães, Eu sou Atma Brahma, que me apresento no mundo na forma da Anabela, Magalhães, assim como cada um de vocês, né? Então, o Upanishad. Dentro dessas Upanishads, tem alguns assuntos que vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, tem uns assuntos chamados Vedanga, que é a parte de gramática, é a parte do sânscrito, né? Vyakara, na gramática do sânscrito. Nirukta, que é a etimologia, da onde que vem essa palavra, de que raiz ela vem, né? Tem uma que ficou aqui do lado, Shiksha, que é a fonética, né? Como é que ela é formada, quais são os sons ali daquela coisa métrica, como a gente canta os mantras, como a gente canta os cânticos devocionais, Kalpa, que é o tempo, a hora certa e como fazer rituais, Jyotisha, astronomia e astrologia, não vou ter aqui astrologia, mas na Índia astronomia e astrologia é junto, né? Jyotisha, astrologia védica, né? Fazem parte do Veda, porque o texto básico deles está no Veda, né? O primeiro mestre, por exemplo, tinha um mestre lá que se interessava por astrologia. Então, ele pegou lá naquele texto védico que foi revelado, tudo que tinha de astrologia, e literalmente pegou aquele texto e formou o texto básico de Jyotisha, astrologia védica, né? Tem os Upavedas também, tem Ayurveda, medicina preventiva indiana, Ayurveda. Ayurveda significa ciência da vida, né? Ciência da saúde, da longa vida, da saúde Ayus, né? Por que ele é considerado
Shruti, védico, revelado, porque o texto básico de Ayurveda foi tirado de um médico, né, ou de alguém ligado à medicina ou à terapia, que pegou lá no Veda tudo que existia de medicina e literalmente colocou aquele texto como texto básico de Ayurveda, né? Então, Ayurveda, ciência da vida. Dhanurveda, ciência do arco e flecha, que era a arma da época. Arco e flecha, né, que exige muita concentração, né? Gandharva Veda, da música, dança e música clássica indiana, também, texto básico está lá no Veda. Stapa, que é a ciência da arquitetura, de como construir os templos, sempre virado para o nascer do sol, né? E até muito bom também as casas serem construídas viradas à frente da casa para o nascer do sol, né? Enfim, tem várias coisas aí, eu dei só um exemplo. Então, tudo isto aqui faz parte da literatura Shruti, ou védica, literatura que foi revelada. A Paurushaya, não foi nenhum autor que sentou e fez esses textos, não. Né? Ele foi revelado, né? E segundo toda a tradição de mestre, toda a linhagem de mestre, e então isso tudo aqui foi revelado. É aqui que pela primeira vez apareceu a palavra yoga, mais especificamente no Rig Veda, que apareceu a palavra yoga. Yoga é botar todos esses conhecimentos em prática, no nosso dia a dia. Não é só achar bonito, não. Ah, lindo, me emocionei. Ah, que lindo. É lindo, sim, emociona, sim, mas tem que botar na vida para poder ter o resultado, né? Não é só se achar lindo e não fazer nada, não, né? Tem que fazer, feito ação. Você tem que praticar, não é só achar que é bom. Ah, é muito bom, já ouvi dizer que yoga é muito bom. Não, mas tem que fazer, tem que praticar, né? Então, hoje, nós vamos ficar por aqui, porque depois eu vou falar da literatura, vou falar isso aqui, vou falar na próxima aula da literatura Smriti. Smriti já é a literatura que foi composta por mestres daquela linhagem, né? Daquela linhagem, né? Por exemplo, o texto Yoga Sutras de Patanjali, é literatura Smriti, os textos compostos por mestres, a Bhagavad Gita, né? O Ramayana, tudo os Puranas, aqueles textos que têm as historinhas da mitologia, tudo é literatura Smith, porque já foi construído, já foi criado e composto por algum mestre da linhagem daqueles primeiros mestres lá que receberam os Vedas, tá? Esse conhecimento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu queria dar umas sugestões de livros para vocês, mas eu não estou aqui com eles na mão, deixa eu ver. Tem um aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Assim, em princípio, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó. O Valor dos Valores, do Swami Dayananda Saraswati. Olha, esse mestre aqui que eu falei, que é meu mestre também, Swami Dayananda Saraswati. Está em português, tá? Sob a supervisão de Glória Vieira, foram alguns alunos que traduziram, sob a supervisão de Glória Vieira. Então, é um livro que é aquele livro de bolso. Ele tem capítulos que ele fala sobre valores, né? Inclusive yamas e niyamas, que o Patanjali fala, né? Então, ele fala dos valores, né? Que a gente deve adotar. Isso aqui é muito bom, gente. Todo mundo, os alunos adoram. Eu não sei se tem aí na BPI, se vocês tiverem aulas presenciais, que eu já pedi a Sueli para encomendar lá no Vidya Mandir, da Glória Vieira, que aí ela deixa os livros lá e vocês vão poder ter acesso ali pela BPY. É muito bom. Tem um outro livro também, que é esse aqui, ó, do professor Ricardo Coelho, Energias Sutis do Yoga, né? Professor Ricardo Coelho. Eu vou botar a foto deles lá, tá? Depois eu vou indicando mais livros para vocês,
tá? Que vão ser muito úteis, são muito práticos, né? Tem livros maravilhosos, né? Do George Ferguson, tem vários livros que são muito bons, mas são livros que agora, imediatamente para vocês que estão cursando e estão com a mão na massa, aí, esses são muito mais práticos para vocês, né? Agora, aqueles livros são ótimos de serem executados dos grandes mestres, né? Tem vários livros, de Yoga Liberdade, tem vários, tem vários livros muito bons. Tem um livro também que foi o meu livro inicial, que é o livro Hatha Yoga com Perfeição, a Autoperfeição do Hatha Yoga, do professor Hermógenes também, que é muito bom. É um livro básico, mas que nesse momento de estudos, que vocês estão estudando tudo sobre asana, sobre energia, sobre respiração, isso tudo, a ligação fisiológica, anatômica e neurológica e tal, e nesse momento eles vão ser muito úteis para vocês, vão ajudar muito, né? Tem os livros também, um livro de Tantra, que é Os Segredos do Yoga e do Tantra. Mas eu vou botar foto lá para vocês, que fala exatamente o Tantra, hoje em dia, o Tantra chama-se Tantra Yoga, Dakshina Tantra Yoga, porque também você tem que praticar, são asanas, séries de asanas, né? Que vocês vão ter talvez condição de, durante o curso, experienciarem algumas técnicas. Por exemplo, aquela série Pavana Muttasana, não sei se vocês conhecem, de articulações, é tântrica, né? Surya Namaskaram, Saudação ao Sol, é uma série tântrica, né? E a gente não sabe, então vocês vão começar a conhecer isso tudo e desmistificar essa coisa do Tantra também, né? Nem tudo do Tantra é do Tantra só. Agora, quem quer seguir as outras linhas, tudo bem, que siga. Mas o que nos interessa é o Dakshina Tantra, é toda essa fundamentação desse trabalho da energia, do prana, dos chakras, etc., na nossa saúde, relacionado com as características da nossa personalidade, né? E também que eu acho que são sempre bem mais úteis para vocês, tá? Então, nós vamos, deixa eu ver se tem aqui, yoga não, aqui. Eu ia separar, mas depois eu comecei a dar aula e esqueci de separar os livros. Mas durante o nosso contato aqui, eu vou dando os livros, a proporção que a gente for tendo contato, tá? Então, hoje a gente vai ficar aqui, né? Já está passando um pouquinho de 10h30, para dar um descansozinho para vocês irem para a segunda etapa de tarde, né? Hoje vai ser com o Tacílio, vai ser online também, do Tacílio? Ah, que bom. Porque eu gosto, às vezes passa um pouquinho de 10h30, quando o assunto está muito longo, às vezes perguntas também, vocês podem participar, viu? Perguntar, parar a aula, Anabela, quero saber isso assim, pode, não tem problema não, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Eu já disse que quando a gente dá aula, a gente aprende também, até com as perguntas de vocês. Aí a gente vê se a gente está firme mesmo no conhecimento ou não. Então, é um bom exercício para o professor, né? A professora Glória Lieira que falava isso. Não, você vai dar aula. Não, mas Glória, eu acho que eu não estou firme. Não, senhora. Você vai ver se você está firme quando você der aula para os seus alunos, né? E aquilo que você não estiver firme, você vai estudar. Então, é isso aí, gente. Então, muito bom estar com vocês. Que nosso encontro seja sempre tranquilo e bastante produtivo para nós todos. Tá? Então, vamos cantar o nosso mantra final, né, que é aquele Purnamadav, né, que está lá no finalzinho da apostila. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om
Namastê. Namastê. Beijo. Bom final de semana de Jnana Yoga, de estudos, né? E até a próxima. E qualquer coisa que vocês queiram, através do Zap e do grupo da turma, vocês podem me perguntar, tá? Ok. Obrigada. Obrigada. Então, tchau, Tchau, gente. obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom conhecê-los. Igualmente. A Thelma mandou um grande beijo para você. Ah, tá, para ela Thelma Pereira. Obrigada. Tá, Um abraço. Tá, Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau. Tudo de bom, tá? Tchau, tudo de bom. Eu vou mandar a gravação.